Meio-dia e 31. Tocou o doutor Rangel, dentista, não é pré-candidato afastado de suas funções como presidente do Sindicato dos Servidores, mas pré-candidato a vereador pelo PMDB novamente. Ao lado do doutor Rangel, o presidente do sindicato, Zé Emílio, sindicato que está ao lado do professor do magistério nesta questão do abono salarial, no qual foram excluídos no ano passado, no final do ano, não é? E agora estão conversando novamente com o município, alguns dos professores, na tentativa de estar solucionando esse problema ou então tocando a ação para frente. Bom, doutor Rangel, como vai? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Zé Emílio, Alfredo, meu amigão Carlão. Um pouco de fome, mas sossegado, porque como foi prometido por você, iremos almoçar por sua conta daqui a pouco, então dá para aguentar. Eu ouvi, o Zé Emílio ouviu e o próprio Carlos que está rindo também ouviu. Tem um trecho desta gravação de eu dizendo pro Rangel que o almoço é por minha conta? Tem, bom, tá gravado na minha cabeça, na cabeça dele. Na sua memória. Bom, aí vai ser memória contra memória e eu tenho a dizer para você que eu esqueci. Eu vou escolher o lugar mais barato, pode ficar Rangel, me trate bem porque você está prestes a cumprimentar um campeão da Libertadores da América. Sim, mas eu não conheço nenhum argentino não, mas fazer amizade hoje, Facebook, internet é fácil. Vou mudar para Buenos Aires. Pois é, também. Tá bom, não vou porque eu tenho medo de avião, mas a internet fácil eu consigo amizade com a Argentina. Vamos chegar lá, doutor. Enquanto isso, boa sorte na busca de um novo técnico. Tá certo. Já que o Leão, dançou. Dançou, mas pessoas competentes para dirigir uma grande equipe igual São Paulo não faltam no mercado. Eu tenho certeza. Rangel, é impossível falar com você, e aí, tanto aqui no rádio como fora, sem falar em política. Porque você, de um tempo para cá, se tornou, mesmo sem mandato, um político nato. Olhou para o Rangel, se lembrou da área política, que, aliás, o Rangel tem tido muitas boas ideias, e este ano, ao que tudo indica, o seu nome pinta como um dos favoritos, porém, o trabalho tem que ser feito da mesma forma. Você concorda comigo, doutor? Com certeza. A eleição, Marcelo, é o que eu disse, estamos prestes a entrar num período onde que você pode mostrar todo o trabalho feito, né, por aquelas pessoas que pretendem um cargo. Então, o meu trabalho, nesse tempo aqui, fui designado, tanto dentro do sindicato, como também dentro das minhas funções, de como ser humano que sou, está aí para ser avaliado. Mas esse período a gente tem que trabalhar, sim, a partir do momento em que a lei assim permitir, para que a gente possa ter sucesso aí na campanha eleitoral. Olha, falando caso você seja eleito, e aí respondendo uma questão aqui que vem pela internet do Cláudio Batista, ele quer saber de você, se você também acha, e esse também é porque eu tenho essa visão, de que o trabalho do vereador, como vereador, legislando e fiscalizando, se torna um pouco limitado ou muito limitado na questão de execução. O vereador não pode executar, não pode sequer fazer um projeto de lei que gere custo para o executivo, não pode interferir na questão do executivo quando o assunto é executar alguma obra ou alguma ação. Você pensa que o trabalho do vereador também é limitado ou você tem ideia diferente? Bom, primeiramente eu quero mandar um grande abraço ao meu amigo Cláudio Batista. Semana passada me ajudou a chorar também com a eliminação do Santos, eu que é de São Paulo. E é um grande amigo, uma pessoa que participa demais dentro do sindicato, enquanto eu estive lá como presidente. E o Zé Emílio me passa que a sua participação ainda é intensa e vem ajudando muito a entidade. Bom, Cláudio, a resposta é a seguinte: nós, seres humanos, por si só, somos limitados. Nós temos as nossas limitações. Sim. Então, quem dirá uma função que a gente é designado. Mas o vereador, dentro das suas funções, se forem bem executadas, no caso as funções aí que ele pode ser feito por eles, tem tudo aí para mostrar um trabalho. Depende, igual você falou, a função da execução cabe ao poder executivo. Então, depende do que for pedido, o que for solicitado a um vereador, dificilmente ele vai ser cumprido. Porém, existe a parte de fiscalização. Algumas coisas podem ser fiscalizadas, podem ser requeridas por esse vereador. Então eu acho que é importante, sim. Então depende, eu acho que, como disse, nós por si só somos limitados, seres humanos. Exatamente, porque para entender na prática, e na prática estando lá, mas estando lá a gente acaba se informando. Por exemplo, se o vereador tem uma ideia, e isto é exemplo, de montar na cidade um programa social voltado para crianças mais carentes. Tem lá uma ideia, aí ele faz uma indicação, não pode ser um requerimento,
uma indicação. Requerimento é quando você pede informação, você indica aquela ideia, o prefeito torna aquela sua ideia, com a vontade dele, lei, e a Câmara autoriza ainda a entrada deste programa ou deste projeto, caso necessite da participação dos vereadores. Aí, qual é a política? É a política dentro da política. Você tem que ter a ideia, convencer o executivo, que por sua vez precisa convencer os seus pares de votar favorável, que sua ideia entre em ação. Como é assim? E existem situações, Marcelo, também que tem a função também do vereador da diplomacia, que pode de repente sentar e chegar ao chefe do executivo com as pessoas que propuseram, pediram alguma coisa, e através disso tentar uma reunião, tentar as coisas que sejam de forma verbal essa reunião, e para depois sair e ir para o papel. Então eu acho assim, limitado, eu acredito assim, o vereador ele tem que ser uma pessoa incansável na busca de soluções, mas também deixar claro o que pode ser feito por ele de imediato ou não. Agora, realmente, igual você disse, existem projetos polêmicos que para isso existe a imprensa, a pessoa pode vir aqui manifestar o motivo pelo qual votou contrário ou não. Exatamente. Existem a situação que ele pode usar a imprensa também para manifestar a negativa ou o ato positivo vindo do executivo, até porque a imprensa é o quarto poder público do Brasil. Exatamente. Tem um peso fundamental, então porque as pessoas que elegem os políticos são pessoas que normalmente são ligadas à imprensa, e nós devemos agradecer a parte da imprensa, principalmente a você, né, a seu programa e outros veículos de comunicação, que hoje São Joaquim da Barra tem um povo muito politizado. Não dá para dizer que a imprensa fecha as portas de forma nenhuma, tá? Eu acho assim que a política entra na vida das pessoas de São Joaquim da Barra e elas são pessoas muito sábias, tá? Então o vereador ele tem sim o papel, no caso ilimitado, no caso de buscar soluções, eu acredito. Agora, fazer a solução depende, às vezes não depende dele, às vezes é uma solução de uma esfera federal. Como o vereador vai atuar nessa forma? É complicado. Mas entra a diplomacia, de repente tem contato. Exatamente, dá para, como representante do povo, dizer, olha, eu vou à imprensa então e dizer exatamente o que acontece. Buscar parceiros, deputados, de repente, políticos que tem dentro da esfera que o problema está. Então eu acho assim, Cláudio, que nós políticos, né, que almejamos futuramente com o voto do povo ser um legislador, um prefeito, no caso dos candidatos pré-candidatos a prefeito, pode sim tornar-se limitado o seu trabalho. Exatamente. Rangel, você está conversando com as pessoas e vindo de um processo eleitoral no qual você foi bem votado nas últimas eleições, se torna mais fácil trabalhar na busca de novo do voto ou você começa do zero? Eu acho assim, Marcelo, nós temos que buscar mais adesões, né? Nós temos que buscar mais pessoas que acreditem no trabalho do pré-candidato, em questão devido ao período. Então, eu acho que tudo é uma somatória, né? Tudo o trabalho mostrado, todas as sementes plantadas, é como se as pessoas tivessem plantado uma área e querem expandir essa área. Então, é preservar o que já plantou, preservar o que já buscou e conseguiu. Tentar ampliar. Eu acho que a coisa política é a arte de somar também. Você está fazendo matemática, Rangel, para ser eleito no PMDB ou você não pensa nisso? Não, eu penso em ter o meu trabalho aprovado, né? E tento, se assim o povo achar que eu mereço, eu conseguir. Porque nesse regime político que nós vivemos, não é só o voto que elege. Aliás, nesta Câmara e em outras tantas, não há nenhum vereador eleito com o próprio voto. Política é arte de somar até na questão eleitoral. Por exemplo, você pode ter aí 1.500 votos, 2.000 votos. Caso a sua legenda não consiga suprir o quociente eleitoral, que esse ano, em números redondos, para a gente arredondar isso, 2.700, 2.800 votos, você não consegue se eleger. Então não é só o voto seu, por isso a matemática. Que às vezes alguns candidatos, né, eu não digo local, mas no Brasil em si, acabam não respeitando isso, porque são pessoas que se elegem às custas também de votos de companheiro e acabam tomando decisões por si só, não consultando o partido, não consultando a coligação. Então isso aí é o que eu sempre digo, a gente deve satisfação também sim ao partido, porque os votos dos companheiros de chapa acabam elegendo também. E vou dizer uma coisa para você, Rangel, em sã consciência, nem sei se essa é a sua ideia caso venha a ser eleito. Mas eu venho de alguns momentos políticos e já acompanhei isso em algumas câmaras municipais. Em homenagem àquele que não foi eleito,
na composição, ou aqueles que contribuíram para o voto do eleito, não é? Uma vez por ano, em homenagem àqueles que somaram, é normal que o vereador se afaste um mês para que o suplente, o primeiro suplente, assuma em homenagem aos outros. Isso eu não vi aqui em São Joaquim, pelo menos esses 2 mandatos que eu estou aqui. O suplente assumir em homenagem àqueles que o ajudaram a eleger, porque ninguém elege com o voto próprio. Então, mas independente dessa postura ou não, acho que mais importante, Marcelo, não sei se você concorda, de repente, participar as pessoas antes de tomar qualquer decisão ou qualquer rumo. Também. Então, por exemplo, eu na época que estive na frente do sindicato, o Zé Emílio está aqui, eu sempre fui uma pessoa muito participativa com os diretores e com os servidores públicos. E nenhuma decisão tomada por aquela entidade, na minha pessoa na época, foi uma decisão da pessoa minha, da minha pessoa, perdão. Então, foi no plural. Foi no plural, foi uma decisão do que foi decidido na coletividade. Entendi, isso é importante demais. A receptividade, a acolhida à sua pré-candidatura, por enquanto ainda, Rangel, tem sido boa, está otimista? Sim, as pessoas, como você disse, hoje em dia que param, a gente conversa, mesmo dentro do meu consultório, é impossível você conversar muito mais de política do que de odontologia. Sim, primeiro a gente vai para os casos clínicos e assim, a partir do momento, principalmente se a notícia for boa, aí vem o assunto político. Rangel, estou com o dente aqui, você vai ser candidato? Não termina nem o raciocínio. No meu consultório particular, assim. Então não tem como, você vai almoçar, a gente vai andar na rua, a gente para, às vezes não tem como fugir, você sabe disso. É verdade. Você que não é candidato, às vezes as pessoas param, né? Às vezes? Para poder, todas as vezes, né, Marcelo? Para falar de política. Então, é uma coisa que você não tem como fugir. Até porque nem é possível fugir, porque eu estou no meio político e sou um político, né? Sem mandato, mas sou que pretendo um dia ter mandato. Ô Rangel, nós estamos aí vivendo o impasse ainda do servidor do magistério com o município na questão